Eu sempre gostei muito de super-heróis. Só que eu nunca fui de ler quadrinhos assim. Eu sempre fui mais de ver filmes, séries e aí por aí, sabe? Essa pegada aí. Só que de uns tempos pra cá eu tenho consumido muito quadrinhos. Ou HQ, pra quem prefere chamar de HQ. Eu não vejo diferença nenhuma. E eu tenho consumido com muita frequência. E cara, eu tô gostando demais do que eu tô vendo. E eu sempre quis achar um super-herói pra ser realmente o meu favorito, sabe? Um que eu realmente tenha lido histórias, o que realmente me chame muita atenção. E, cara, eu sempre tive o Ciclope nesse lugar. Porque, cara, eu curto muito o Ciclope. Não é à toa que o personagem desse canal é o Scott Summers. Só que eu modifiquei ele pra fazer uma versão mais minha. Mas bom, isso não vem ao porém desse vídeo aqui. Só que eu nunca fui de ler HQs. E muito menos de ler X-Men. Só que eu achava o Ciclope muito foda porque o Ciclope, caralho, eu acho ele muito foda até hoje, no meu top 2. Eu pretendo ler HQs do X-Men, eu pretendo trazer aqui HQs do X-Men. E é perigoso que o Ciclope suba para o meu top 1 herói favorito. Que no momento foi preenchido por um herói que eu jamais esperava que eu ia gostar tanto dele. Eu jamais. Sério, foi tipo, foi uma explosão assim na minha mente. Eu só lembrei dele e falei, vou começar a ler. E comecei. Que eu tô falando do fodástico Demolidor. Ou para muitos outros, Daredevil. Ou para muitos outros, o Homem Sem Medo. Ou para muitos outros, o Diabo de Hell's Kitchen. E entre outros apelidos aí. Então eu fui na nossa querida IA e pesquisei assim: qual a melhor época para ler Demolidor dos quadrinhos? Simples assim, simples. E aí apareceu para mim o nome. O nome. Frank Miller. O nome do ser assim que revolucionou a história do Demolidor. Tá, talvez eu esteja forçando um pouco, mas ele foi o principal fator para muitas coisas que a gente tem hoje em dia estarem lá, sobre o Demolidor principalmente. Eu também vi a série e eu tô até pensando em trazer um vídeo comparando a série com essa fase do Mark Miller, mas isso é conteúdo para outro vídeo. Aqui o foco é falar sobre a época de Mark Miller escrevendo o querido Daredevil. E aí eu comecei a ver um pouquinho das pérolas que tinha nessa fase do Mark Miller no Daredevil. E aí eu li A Queda de Murdoch, O Homem Sem Medo. Só título foda. E eu falei, caralho, eu já ouvi falar sobre esses daqui. É esse cara que escreve? Mano, isso daqui vai ser show, vai ser top. E uma curiosidade, vocês sabiam que Born Again, a série do Demolidor da Disney, é A Queda de Murdoch? Porque em inglês, a HQ A Queda de Murdoch é Born Again. A gente que traduziu para Queda de Murdoch. E aí veio traduzida aqui a série como Demolidor Renascido. Eu preferia que viesse Demolidor A Queda de Murdoch. Só que eu acho que seria um nome muito longo, mas esse não é assunto também para esse vídeo. É só uma curiosidade que eu quis trazer aqui para vocês. Eu tava doido para começar a ler. E quando eu comecei e eu fui parar para perceber, eu já tinha trocado o plano de fundo do meu celular pro fundo do Demolidor. Já tinha até falado que ele era o meu favorito pra um amigo meu, sabe? Então, cara, é tão foda, tá ligado? Tão incrível, mano. Cara, mano, eu amo HQs. Mas calma lá, vamos por parte. Que eu separei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico é: qual foi a época de Frank Miller escrevendo Demolidor? Miller começou no número 158 do Demolidor, em maio de 79. Só que o Frank Miller já tinha feito coisas relacionadas ao Demolidor antes. E ele fez uma, se não me engano, ele desenhou, eu não lembro, mas ele fez parte do Demolidor na HQ Peter Parker The Spectacular Spider-Man número 27 e 28. Então foi aí aonde ele começou a mexer no Demolidor de vez, sabe? E foi por essa HQ que eu comecei a minha jornada com o Demolidor. E ele fica escrevendo Demolidor até a HQ Demolidor, o Homem Sem Medo, em 1993. Então ele fica até que bastante tempo. E cara, mano, é sua história braba, tá? Nossa senhora, muito da hora.
Mas nessa brincadeira aí, a gente passou por muitas coisas icônicas, como a criação da Elétrica, que foi ele que criou. Isso é muito da hora. Ele também introduziu o Mercenário que, pô, porra, eu tô pra te falar que é top 1 vilão Demolidor, na minha opinião. O Mercenário é muito foda. Ele também colocou o Rei do Crime pra ser um dos grandes vilões do match. Tipo, porque ele era um vilão do Homem-Aranha e não era um vilão principal, não. Era mais faixa secundária, sabe? Aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer ele pro match. E, cara, deu super certo. Tanto que muita gente acha que o Rei do Crime é o melhor do match. Eu fico em dúvida entre preferir ele ou um mercenário. Mas eu acho que eu prefiro o mercenário por alguns motivos assim. Isso tudo ele fez entre 79 e 83. E, cara, é muito bom, mano. E a gente passou também por muitas outras coisas, como a queda de Murdoch, que. Oh, porra! Ai, caralho, mano, eu tenho que fazer um vídeo só sobre a queda de Murdoch, cara. Muito foda. É que eu realmente não quero dar muito spoiler, sabe, sobre as HQs em si. Eu vou fazer um vídeo reservado pra cada HQ que eu li do Frank Miller e que tem, né? Mas isso é pra depois. Hoje o vídeo em si é sobre o Frank Miller no geral. E eu quero agora responder a pergunta principal do vídeo para ficar sem enrolação. A pergunta que te fez clicar nesse vídeo. Porque aqui no meu canal é assim, eu não gosto de fazer o cara esperar até o final, sendo que, sabe, eu gosto de falar, sei lá. Eu vou responder a pergunta. É, o que fez Frank Miller ser tão importante para o Demolidor? Cara, eu acho que é algo bem simples, na verdade. Ele simplesmente entendeu o personagem. Ele entendeu que, tipo, o Demolidor não era conhecido pelos seus superpoderes, pelo seu núcleo fodástico na época, pelo seu visual fodástico. Não. O Demolidor era conhecido por ser cego. O poder dele era esse pra muita gente. O traje dele é um traje vermelho, muito foda, mas muito simples. O núcleo dele melhorou muito. É um dos melhores núcleos da Marvel, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Mas melhorou muito de lá pra cá. E entre outras coisas, sabe? Mas é bem simples, cara. Tipo muito simples mesmo a resposta a essa pergunta. Mesmo que vocês falem que na época de 79, 80, quando o Miller começou pra valer, as histórias do Demolidor eram aventuras diárias, sabe? Mas eu tenho que assumir, sim. No começo era bem aventura diária, sim, mas era uma aventura diária bem feita. Era muito da hora de se ver. Tinha algumas que tinham um aspecto bem mais profundo, dava pra ver que, tipo, ele tava querendo fazer algo a mais, tá ligado? Uma que eu posso dar um exemplo assim é quando a Electra aparece. Lá ainda era meio aventura diária, mas a Electra apareceu, né? Falou, opa, caraca, introduziu um negócio muito da hora aqui. E entre várias outras, sabe? Mas, voltando ao assunto que é a importância do Frank Miller, foi ele que trouxe o tema noir. A pegada mais noir, a pegada mais corrupta de Nova York, corrupção de Hell's Kitchen. Foi ele. Foi ele que, tipo, introduziu pra valer mais isso, tá ligado? E, cara, isso é muito bom. Muito brabo. E só querendo dar um ponto a esse, no que eu tava falando das aventuras diárias. Mesmo sim, tendo muitos episódios de aventuras diárias, depois, não demorou muito, tá? Depois de um tempo, as aventuras começaram a ficar, tipo, realmente continuações, sabe? Mas bom, agora voltando por foco do vídeo em si, pelo assunto que nós estava, né? Outra coisa que Miller trouxe também para o Matthew é o Tentáculo. Simplesmente é o Tentáculo, sabe? Uma organização aí super famosa e foda. Foi ele que implementou no núcleo do Demolidor. E, cara, uma coisa que, tipo assim, pra mim é fundamental. Pra mim, tipo, talvez seja a coisa que eu mais gosto no personagem, sabe? É a religião do Matt. Muitos heróis, eles falam sobre Jesus, eles falam sobre, não só Jesus, mas outras religiões. Eles falam muito, só que, tipo, dá pra ver que eles não são católicos. Eles só creem em algo maior. Mas o Matthew, ele deixa bem explícito várias vezes que ele é católico. Afinal, tipo, o que é ser católico? O que eu falo é que, tipo assim, é um tópico difícil de abordar, mas o que eu quero dizer é que ele vai na igreja, ele se confessa, ele pede perdão, ele realmente tenta seguir a doutrina, sabe? Ele tenta seguir ao certo. Isso é muito da hora também, porque muitas das vezes ele entra em conflito com ele mesmo, por conta que o Demolidor, na minha cabeça, na minha opinião, como eu interpretei o personagem, o Demolidor, ele é o demônio.
Não de Hell's Kitchen, ele é o demônio de Matt Murdock. O Demolidor, tipo, ele é muito importante pra Hell's Kitchen e tudo mais, mas eu acho que ele é como se fosse um alter ego do Matt pra ser o demônio dele, sabe? E ele entra em conflitos várias vezes com ele mesmo sobre isso. E, cara, isso é simplesmente... É cinema, cara, porque, tipo, é muito foda, tá ligado? É muito da hora. O que faz o Demolidor ser tão diferente de outros heróis? Como eu já tinha dito antes, né? Por ele ser cego, isso já é, pra muitos, é uma puta desvantagem, mas na verdade é uma puta vantagem. Ele já se esquivou de ataques do Hulk com isso, cara. É muito da hora. A religião, como eu já acabei de falar, né? Outra coisa que, tipo, ele, o Noturno, e entre outros que eu não vou lembrar o nome agora, cara, pra mim é muito foda isso. E o conflito com ele mesmo, tudo coisa que eu já havia falado, né? Mas, cara, é muito bom que mostra a humanidade do personagem, sabe? Não é só o cara que enfrenta o vilão, derrota o vilão, não. Muitas vezes o vilão é ele, tá ligado? Isso é, porra, isso é muito foda. E de novo, não é querendo falar que o Frank Miller é o melhor editor do mundo. Eu nem acho também. Eu acho que tipo, deve ter alguns melhores que ele. Só tô falando da importância dele para o personagem Demolidor. Que foi muito importante sim, cara. E que bom, né? Que bom que a gente teve ele pra fazer o Demolidor se tornar algo tão foda quando ele é hoje em dia. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o núcleo de personagens dele. O núcleo de personagens do nosso querido Diabo é bem simples, cara, mas é muito interessante. Ele tem o seu grande amigo Fog Nelson, que, cara, o Fog... Caralho, o Fog é muito foda, tanto na série quanto nas HQ. Caralho, mano, o Fog é muito foda, caralho, eu curto demais o Fog. Que é um advogado, assim como o Matt, né? E eles têm a empresa junto, que é o Nelson e Murdoch, que é a advocacia. Também tem um dos seus pares românticos, porque puta que pariu. Se tem um cara pra ter par romântico, galera, é o Demolidor. Nossa senhora, o Matt já e muita gente, tipo assim, muita gente. Talvez já eu comece a falar sobre isso, mas ele tem a Karen Page, que é outra, tipo, de extrema cara, que as palavras sumiu, mas é fundamental pro personagem. Isso é o que eu quero falar. Além de ter o Justiceiro, Punisher, né? Lembrando que eu não comecei a minha jornada, tipo assim, eu comecei a minha jornada com quadrinhos já. Só que eu ainda não desbravei todo o universo Marvel, não. Tem muita coisa que eu ainda quero ver. Não só da Marvel, da DC, mas bom, eu tô fugindo do assunto de novo. Tem hora que eu começo a fugir demais do assunto. É. Mas, cara, o Daredevil, ele não tem o maior núcleo de personagem da Marvel, nem mais complexo, não. Pequeno, não pequeno, mas é bem feito. É tipo, é o que tá ali, mas é bem feito. Tem outros personagens também, que o a Heather, que era bem recorrente, principalmente no começo das histórias, é bem recorrente. Tem também a. Ah, eu não vou lembrar o nome dela, mas é que uma que é cadeirante, que ela também não é tão reconhecida assim, mas ela também aparecia lá. E entre outros aí, sabe? Mas é aquilo, cara, o núcleo dele não é o maior, porque eu acho que o maior núcleo da Marvel, na minha opinião, que tipo, com um personagem e vários personagens, é o Homem-Aranha. Pô, Homem-Aranha. Né? Mas. O dele não é o maior, mas, cara, é simples, mas é bom. É aquele arroz e feijão bem feito, sabe? E, cara, isso é bom, porque às vezes dá mais tempo de tela pros personagens em si, sabe? Porque às vezes tem tanto personagem que você se perde. E acho que às vezes é melhor você colocar poucos personagens, mas fazer eles bem feitos, sabe? Eu sei que eu falei às vezes muito, mas é isso, cara. É tipo, é algo incrível, sabe? Muito bom. Os personagens novos que o Miller trouxe, né? Ou criou também. Ele criou a Elektra. A Elektra foi criação dele, tá? Como eu já havia dito antes. Ele trouxe a Elektra, ele fez a Elektra aparecer, ele criou todo o romance e do Matt, né? Dele na faculdade. E depois preparou ela pra negócio aí que vai acontecer, que eu não vou dar spoiler, porque eu não tô aqui pra dar spoiler hoje, tá? Mas talvez tenha saído alguns spoilers já. Esse vídeo tá sendo bem mais conversa, sabe? Mas vai seguindo aí com o que tem, né? E ele também roubou o Rei do Crime do catálogo do Homem-Aranha, né? Que, cara, é
tinha falado, né? Ele pegou emprestado. O Rei do Crime ainda tá ali de vez em quando numa história ou outra do Homem-Aranha, mas é bem mais recorrente a do Demolidor. E uma curiosidade foda é que o Rei do Crime era considerado uma piada no seu começo, tá? Foi o Miller que trouxe ele de verdade pra ser um vilão ameaçador, um vilão foda, tá? Agora, fim da curiosidade foda aí, cara. Mas é isso. E a série do Demolidor da Netflix é algo que eu quero falar aqui também. Bom, a Netflix, ela soube fazer uma puta série boa. É realmente algo bem adaptado em alguns momentos, né? Tem alguns outros momentos que são bons, mas poderia ser igual na HQ, que tipo, seria melhor, tá ligado? Mas eu também não vou me abranger na série da Netflix hoje, cara. Os erros de Miller. Agora eu vou falar sobre os erros do Frank, cara. E, cara, olha, como eu já tinha falado antes, ele não foi perfeito. Ele trouxe algumas coisas que não foram muito aclamadas pelo público. Como a descaracterização de alguns personagens. Que principalmente apareciam nas HQs do Homem Sem Medo. De vez em quando. Mas, tipo assim, alguns deles... Eu sei que ficou meio confuso, né? Mas eram alguns personagens que apareciam no HQ de vez em quando que ele mudou muita coisa, sabe? É isso que eu quero dizer. Um dos casos disso, né? Um caso disso é o Capitão América, que apareceu em A Queda de Murdoch como um burocrata cego pelo patriotismo. Cara, isso na época muita gente não gostou muito. E além de algumas repetições que teve aqui e ali, com temas de policiais corruptos e política corrupta, que a gente sabe que é muito bom, mas é aquilo, né? Tudo demais, tudo em excesso é ruim, sabe? Mas no geral não teve muita coisa, sabe? Foi uma coisa ou outra, deve ter mais coisa, só que eu pelo menos não achei, não tô lembrando. Mas se tiver, pô, escreve aqui nos comentários que eu gosto de saber sua opinião. Matthew Michael Murdock. Um garoto que surgiu dos bairros mais perigosos de Nova York, Hell's Kitchen, ou, traduzido, Cozinha do Inferno. Criado pelo seu pai, Jack o Batalhador, um boxeador e um personagem de extrema importância para o personagem. Certo dia o garoto viu um idoso cego prestes a ser atropelado. Ele decide ir e salva o idoso, se atacando na frente e tirando ele. Só que graças a esse acidente acaba caindo elementos químicos em Matt, deixando ele cego. E aí temos a morte de seu pai, que foi uma virada de chave incrível para o personagem, que tipo assim, isso foi o que, sabe, mudou muito o Matt em si. E aí fez ele botar a máscara pela primeira vez e ir buscar quem fez isso com o pai dele. Que eu não vou falar aqui agora porque o meu intuito não é spoilers. E aí, a cada passo que o Matt usava o seu demônio, usava o Demolidor para agir, ele se sentia culpado por conta que ele era um cara muito de fé. Ele tem muita conexão com Freiras, principalmente A Queda de Murdoch, que se explora um pouco mais do que as outras HQs que eu li até agora, tá? Não li todas ainda. Mas, cara, isso faz o personagem ser tão complexo, sabe? Tão simples, que é como se o próprio vilão dele fosse ele mesmo, sabe? Isso é um dos traços mais da hora do personagem, além da sua resiliência, sua vontade, tipo, de você tá caindo e você se levantar, tá ligado? Isso todo herói tem, eu tenho que admitir que a maioria dos heróis tem, mas isso é sempre foda ver nos heróis, isso é muito da hora mesmo. E agora a conclusão que eu queria dar sobre isso tudo é que, cara, depois de tudo isso, eu espero que eu tenha te convencido a ver mais sobre o personagem. Eu espero que eu tenha te falado da importância que foi o Frank Miller para o Demolidor. Não tô falando que é o melhor escritor que já teve, não. Eu só tô falando que ele teve sua extrema importância pro personagem. E se você pode discordar de mim, você pode ter sua opinião, eu tenho a minha. Eu posso ter falado muita merda nesse vídeo, mas a maioria das coisas eu pesquisei, então eu me informei pra fazer esse vídeo. E eu li também, né? Claro, o ponto principal, né? Mas, cara, é isso. Eu gostaria de só falar desse personagem incrível. Pode saber que vai vir mais coisa aí do Demolidor aí nesse canal, porque, porra, espero que venha. E do Ciclope também, pode cobrar. Minha dicção tá meio ruim. Mas, bom, é isso. Falou.